É isso aí, meu povo, povo de Deus, paz seja convosco. Começa agora, nesse momento, a palavra, momento da palavra. Agora vamos ouvir, né? Nós vamos falar do tema hoje muito importante, como eu já falei para vocês. A nossa prioridade, né? Qual é a nossa prioridade? O reino de Deus ou as riquezas? Nós temos que estar ligado na palavra de Deus para que nós não venha fazer das coisas terrenas que seja a nossa prioridade, mas as coisas de Deus, as coisas celestial, porque essa dá vida eterna. Vamos para Mateus 6, versículo 19 a 21. O que Jesus fala sobre isso? Vamos lá, irmão Nathaniel, é com você. Amém, caríssimo pastor Medeiros. Vamos que vamos. Aqui já em cima, vamos fazer essa leitura abençoada. Diz o seguinte: não acumuleis para vós outros tesouros sobre a terra, onde a traça e a ferrugem corrói, e onde os ladrões escavam e roubam. Mas ajuntai para vós outros tesouro no céu, onde traça nem ferrugem corrói, e onde ladrões não escavam nem roubam. Porque onde está o teu tesouro, aí estará também o teu coração. Aleluia, diz bem claro que nós não devemos acumular riqueza aqui na terra, não é? Onde o ladrão mina e rouba, mas ajuntai tesouros no céu, porque lá o ladrão não rouba, o ladrão não mina, a ferrugem não vai comer. Porque o que significa isso, pastor Medeiro? São os nossos atos de justiça, ninguém pode roubar de nós de lá. Tudo que nós fazemos de bom é registrado diante do Senhor. Portanto, meus queridos, amados irmãos, ajuntar riqueza na terra não tem valor nenhum, porque a pessoa morre e não leva nadinha, não pode levar nada. Seja o homem mais importante da terra que for, como foi Salomão, né? Salomão não levou nada, né? A riqueza, era o mais rico da época, de todas as épocas. Como ele disse, que ajuntou muita riqueza, muito gado, tudo ele tinha muito, mas ele disse tudo isso aí era vaidade, né? Era canseira de espírito. Então, meus queridos, sabe que ele diz bem claro que a pessoa mais ajunta tesouro, mais arruma gente para comer, né? Para ajudar a comer, gastar. E quando você faz o que é certo, ajuntando as riquezas celestial ao Senhor, não quer dizer que você não deve trabalhar. Porque você pode dizer, então, pastor Medeiros, ninguém pode trabalhar. Claro que pode, né? Se você trabalha e ganha um salário, esteja contente. Não fique preocupado porque o outro ganha 10 salários. Porque às vezes a gente pensa assim, como é que pode, né? Eu falto morrer de trabalhar e ganho só um saláriozinho e ainda desconta ainda 10% para o INSS, desconta isso, desconta aquilo. No final eu vou tirar lá uns R$ 1.000 e olhe lá, dependendo da localidade que você trabalha, vai ser mais ou menos 900 e pouco que a pessoa tira. E tem gente que ganha R$ 600 sem fazer nada, né, irmão? Nathaniel recebe um tal auxílio do governo auxílio que aumentou do governo, né? por alguns meses, pastor. Então o povo está muito feliz, mas depois... Pois é, se for cortado esse negócio aí, eles querem que seja fixo, né? Tem uns prometendo aí que vai completar um salário aí, pronto. Aí ninguém trabalha, quer trabalhar mesmo, né, irmão Nathaniel? Aí ninguém vai mais trabalhar. Então, meus queridos, esteja contente, porque tem pessoas que estudam, né? Tem um bom trabalho e às vezes sortudo, né? E acaba ganhando aí seus 10, 15 salários por mês. Outros ganham mais, outros ganham menos, outros ganham 6 salários, mas tem pessoas que ganham tudo isso e não é abençoado, não é? Você pergunta assim, porque tem muitas pessoas que acham que riqueza é a benção, né? Riqueza é a benção, não é. Riqueza faz parte, né? Faz parte do cumprimento da benção que Deus dá, porque a benção verdadeira é a vida eterna, né? Aquilo que você recebe do Senhor, como recebeu Abraão, a promessa. Se você receber a promessa de vida eterna, aí você é rico espiritual, ainda que seja pobre material.
Mas o importante é você estar contente com o que você ganha, se é pouco ou muito, dependendo da tua profissão. Se a pessoa, mesmo que ele seja um profissional, deve estar contente também, porque tem pessoas que é profissional, mas não é contente, ganha 5, 6 mil reais e gasta tudo, e diz: se eu ganhasse um pouco mais, eu fazia isso, fazia aquilo, não fazia. Seria a mesma coisa, porque não tem controle nas coisas material, também não vai ter controle nas coisas espiritual. Então vamos que vamos. Irmão Nathaniel, o que diz a palavra do Senhor, nosso Deus? Mateus está escrito assim, 33, né? Mateus 6,33. Nós devemos buscar primeiro o quê? Amém. Diz o seguinte: buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Quer dizer que se nós buscar primeiro o reino de Deus, que é a maioria das pessoas na terra, busca primeiro o material, né? Primeiro preocupado com de ter isso, de possuir aquilo, possuir aquele outro. Se às vezes tem um carro, tá bem pago, não tá devendo a ninguém, conseguiu, né, que é o que ele pedia, comprar o carro, aí começa a olhar pro carro do outro que é mais bonito, aí diz: rapaz, eu queria um carro desse aí. Aí pega, porque tá ganhando bem, acaba se endividando com a dívida maior e às vezes não consegue pagar, porque vai aumentar a dívida e vai passar do orçamento dele, né? Então, a pessoa tem que estar contente com aquilo que Deus dá, não é? Porque se você pedir um carro ao seu, mas você não disse que carro era, né, irmão Nathaniel? Né? A pessoa disse: eu quero um transporte, né? O que o senhor me conceder, me dá, eu quero, né? Eu não vou pedir uma Hilux porque eu sei que não tem condição, eu não estou com condição, né? Eu já diz logo, né, irmão Nathaniel, que não está com condição de comprar. Então, o que o senhor me conceder, eu sou grato a Deus. Depois que consegue, não é isso que eu queria. Senhor, eu queria um carro melhor, esse carro só dá problema, não sei o que, eu queria um carrinho melhor. Então as pessoas pedem as coisas e às vezes não especifica, né? Mas às vezes a pessoa tem que especificar: Senhor, eu estou trabalhando, o Senhor está me abençoando e eu vou comprar uma coisa boa, um carro melhor, né? Estou falando aqui de material, mas a palavra de Deus fala que nós devemos buscar primeiro o reino de Deus. Estou falando que se a pessoa que recebe as bênçãos de Deus, ele também é abençoado com material. Como diz bem claro, buscar primeiro o reino de Deus e as demais coisas Deus vai acrescentando. Mas quando nós buscamos primeiro a nossa salvação, então as outras coisas vai acrescentando dia após dia. Não é do dia para o outro, não é de uma hora para outra. Às vezes leva a vida toda, né? A pessoa vai trabalhando e Deus vai abençoando. Então, esteja contente com o que você ganha. Jesus disse porque Jesus disse que nós devemos buscar o reino de Deus, né? Em primeiro lugar. Veja a palavra, Mateus 6, 24 a 33. Natanael já leu o final, mas Amém. Vamos ver de que Jesus está falando aqui. Amém. Diz o seguinte: aleluia. Ninguém pode servir a dois senhores, porque o há de aborrecer-se de um e amar o outro, ou se devotará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e às riquezas. Por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais o que o alimenta e o corpo mais o que as vestes? Observai as aves do céu, não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros. Contudo, o vosso Pai Celeste as sustenta. Porventura, não valei vós muito mais do que as aves? Qual de vós, por ansioso que seja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? E por que andais ansiosos quanto ao vestuário? Considerai como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham nem fiam. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão em toda a sua glória se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo,
que hoje existe e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós outros homens de pequena fé. Portanto, não vos inquieteis, dizendo: que comeremos, que beberemos, ou com que nos vestiremos? Porque os gentios é que procuram todas essas coisas, pois vosso Pai Celeste sabe que necessitai de todas elas. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Portanto, não vos inquieteis como o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados, basta ao dia o seu próprio mal. Amém. Creio que a maioria do povo de Deus conhece, a maioria não, todos, né? Creio que todos da Igreja de Deus conhecem esse versículos bíblicos, essa passagem bíblica. Mas você concorda com o que está escrito? Porque se você lê e não concorda, então você está discordando com Jesus, né? Você está achando que Jesus não está falando certo. Pode ser, né? Jesus não está falando certo? Sim, está falando certo, porque sabia que as pessoas do mundo buscam, em primeiro lugar, as coisas materiais, né? O bem-estar, de estar envolvido com a sociedade, de estar envolvido junto com os ricos. Muitas vezes a pessoa é pobre, mas ele queria ser rico, ele queria estar no meio dos ricos, ele queria ser nobre. Então, assim, que nós devemos buscar em primeiro lugar as coisas que com sentimento a riqueza espiritual. Muitas vezes a pessoa busca o material e não consegue, e às vezes acaba, né, se confundindo com as coisas. Quando Jesus faz até uma comparação de Salomão com as coisas da terra, né? Com os lírios, com as coisas que são criadas, as aves do céu. Então, ele disse: nem mesmo Salomão, com toda a sua riqueza, se vestiu como um pé de planta, as coisas que nascem, que são tão lindas, que hoje existe, amanhã não existe mais. Nem ele mesmo, com toda a sua glória. E Jesus disse que Deus não fará muito mais do que isso para nós, dos que crê, que não deve se preocupar com o dia da manhã, o que é que nós vamos comer, o que é que vai acontecer amanhã, porque amanhã, o dia da manhã não pertence a nós. Temos que viver hoje. Então, se você está vivendo hoje, faça o que for melhor hoje, porque amanhã você não sabe se está vivo. Amanhã você não sabe se pode fazer o mesmo, repetir as mesmas coisas ou fazer melhor. Porque cada dia nós temos que melhorar a nossa situação. Se hoje a tua vida não foi boa, você passou um dia atribulado, um dia de luta, um dia angustiado, então creio que você vai pedir para Deus que amanhã seja melhor. Mas para isso é necessário esforço de cada um de nós. Louvado seja Deus. Então vamos ver mais Mateus 13, versículo 7 e o 22, irmão Nathaniel. Amém, graças a Deus. Mateus 13 e o versículo 7 e o 22. Vamos que vamos. Outra caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram e sufocaram. Amém. Diz mais: o que foi semeado entre os espinhos é o que ouve a palavra. Porém, os cuidados do mundo e a fascinação das riquezas sufocam a palavra e fica infrutífera. Quer dizer, que é um crente, né, irmão Nathaniel, que não tem muito frutos, né, de justiça. Ele fica dividido entre Deus e o mundo. Porque quando nós se envolvemos muito com a riqueza, acabamos de esquecer de fazer as coisas que pertencem ao nosso Deus, que é pertencente ao Senhor. Veja Filipenses 4,19. Amém. Vamos que vamos, acompanhando as santas escrituras, diz o seguinte para o nosso labor espiritual. Amém. E o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma de vossas necessidades. Eita, que glória, né, irmão Nathaniel? Que Paulo tinha uma certeza tão grande no Deus que servia,
que é o mesmo Deus que eu sirvo, creio eu, e o nosso amado irmão aqui, discípulo de Jesus Cristo, né? Que crê que é o mesmo Deus que Paulo servia, e ele diz que o meu Deus que eu creio suprirá a vocês toda a necessidade que for precisa. Louvado seja Deus. E diz ainda, irmão Nathaniel, Hebreus 13 e o versículo 5 e 6. Amém, vamos que vamos, aqui um pouquinho depois para você acompanhar a santa palavra do Senhor. Diz o seguinte: seja a vossa vida sem avareza, contentai-vos com as coisas que tendes, porque ele tem dito, de maneira alguma te deixarei, nunca jamais te abandonarei. Assim afirmemos confiantemente, o Senhor é o meu auxílio, não temerei. Quem me poderá fazer o homem? Então, olha que confiança do escritor aos Hebreus, né? Irmão Nathaniel, que expressão é essa, né? Amém. Amém, graças a Deus. Então ele citou as escrituras. Então o autor de Hebreus, muito sábio, citou as escrituras no que diz sobre, em relação a Deus jamais não nos desampara. De maneira alguma te deixarei, nunca jamais te abandonarei. Deus, ele é o que? Fiel. Ou seja, não precisamos ser o que? Avarentos, amar os bens materiais acima de tudo, acima de Deus. Então isso incorre em que? Em idolatria, a partir do momento que nós colocamos a criatura ou algo material acima do nosso Criador, acima de Deus. Então nós temos que confiar em Deus. Nós observamos que geralmente falta o que? Confiança. A confiança é muito importante. Então a pessoa apega-se aos bens materiais pensando que pode perdê-los, pensando que pode mendigar. Então nós não precisamos ser avarentos, ou seja, confiar em Deus como Jesus bem ensinou. Então nós olhamos, Jesus até diz as aves do céu, ou seja, quando ele fala aves, ele está falando dos passarinhos, dos pássaros, que os pássaros, eles, por exemplo, não armazenam, não andam juntando alimento, preocupados se vão ter no outro dia. Então eles comem ali, depois ficam satisfeitos, vão ali voar e depois, de novo, sentem fome, procuram o alimento. E sempre tem, pastor Medeiro, Deus dá a chuva, dá o sol. Então Deus, ele abençoa os pássaros, os animais, e ele também com certeza abençoa o seu povo. Basta crer nele e confiar, porque a palavra dele é fiel. Amém. Havendo chuva tem fartura, né? Louvado Amém. seja Deus. Não pode ser chuva de mais nem chuva de menos. Deus, quando ele manda para produzir. Então diz, qual é o perigo? Qual é o perigo do amor ao dinheiro, irmão Nathaniel? O que pode causar, né, a pessoa que ama o dinheiro? Vamos ver o que a Escritura diz, lá, né? Vamos ver Mateus, vamos ver o que diz a respeito, né? Qual é o perigo do amor às riquezas? 1 Timóteo 6, versículo 6 ao 10. Amém. Versículo muito bom, graças a Deus. Amém. Louvado seja Deus. Vamos que vamos, acompanhando a santa palavra de Deus. Começa no versículo 6. Isso, irmão Nathaniel. Amém. Então vamos aqui. De fato, grande fonte de lucro é a piedade com o contentamento, porque nada temos trazido para o mundo, nem coisa alguma podemos levar dele. Tendo um sustento e com que nos vestir, estejamos contentes. Ora, os que querem ficar ricos caem em tentação e cilada e em muitas concupiscências insensatas e perniciosas, as quais afogam os homens na ruína e perdição. Porque o amor do dinheiro é a raiz de todos os males, e alguns nessa cobiça se desviaram da fé e a si mesmos se atormentaram com muitas dores. Salmos 49, versículo 16 e 17. Amém, graças a Deus. Então vamos entendendo aqui a palavra do Senhor. Agora indo para o livro de Salmos, um pouquinho antes, basta o que? Procurar. Diz aqui o seguinte: não temas quando alguém se enriquecer
quando avultar a glória em sua casa, pois em morrendo nada levará consigo, a sua glória não o acompanhará. Pois é, né? Eclesiásticos 5, 10 a 15. Amém, Vá graças. prestando atenção aí nos versículos, depois eu vou esclarecer mais um pouco, tá? Amém, graças a Deus. Muito bom esses versículos para a nossa meditação. Diz o seguinte: quem ama o dinheiro jamais dele se farta, e quem ama a abundância nunca se farta da renda. Também isto é vaidade. Onde os bens se multiplicam, também se multiplicam os que dele comem. Que mais proveito, pois, tem os seus donos dos que os verem com os seus olhos? Doce é o sono do trabalhador, quer coma pouco, quer muito, mas a fartura do rico não o deixa o que? Dormir. Grave mal vi debaixo do sol, as riquezas que seus donos guardam para o próprio dano. E se tais riquezas se perdem por qualquer má aventura, ao filho que gerou nada lhe fica na mão. Como saiu do ventre de sua mãe, assim nu voltará, indo-se como veio, e do seu trabalho nada poderá levar consigo. Provérbios 27, versículo 24. Amém. Vamos que vamos. Aqui anterior a Eclesiastes. Acompanhe a palavra do Senhor. Diz aqui o seguinte: amém. Porque as riquezas não duram para sempre, nem a coroa de geração em geração. Louvado seja Deus. Então você ouviu aí a respeito da palavra vários versículos, porque tem mais, mas vou falar somente esse, porque creio que já dá para entender. Se você não crê no versículo, também não vai crer nos outros, né? Se um livro fala, né, através dos profetas, que Deus falou, que os profetas dificilmente havia um profeta que tinha riqueza, né? Eles viviam bem, tinha servo, muito deles, porque eles eram sacerdotes, mas rico, ninguém vê nenhum, né, pela escritura. Será porque ele não era rico e falava isso, irmão Nathaniel? Será? Amém. Então, será que era? Quem? Os profetas? Então eles eram apegados principalmente a Deus, e Deus dava o que era necessário. Então, ou seja, o empenho deles não era acumular riqueza, mas pregar a lei, falar da palavra de Deus, e Deus abençoava eles. A gente observa, pastor Medeiros, Deus usando reis para ajudar os profetas, como nós bem observamos pelas Santas Escrituras. Então observamos como Deus ele guarda os seus servos, dando uma morada, dando um abrigo, livrando do mal. Então basta crer. Amém. Então nós vemos aqui pela Escritura o apóstolo Paulo falando que nada trouxe para esse mundo, nada nós trouxemos, nada podemos deles levar. E as pessoas deveremos estar contentes, né, com o que ganhamos. E diz mais, que as pessoas que se envolvem em riqueza, muitos caíram na perdição, porque o amor ao dinheiro, eles que é o princípio da raiz de todo mal. Então é o princípio, né? A pessoa mais dinheiro ganha, mas se ele não tiver cuidado, se ele não tiver apegado a Deus, o dinheiro vai acabar se envolvendo com riqueza, se envolvendo e acaba se afastando, né? Acaba ficando uma pessoa infrutífera, como diz Jesus, que a pessoa que tem muito cuidado ao dinheiro, quer dizer, amor ao dinheiro, acaba sufocando, e a pessoa fica infrutífera, não produz frutos dignos. Então, meus queridos, continua a palavra, né? Como diz Mateus capítulo 7, que ele fala, né, confirma que as riquezas sufocam. Também diz que Filipenses, também diz que o salmista Davi falou aqui a respeito em Salmo 49, versículo 16 e 17, que também nada trouxer para esse mundo, nada poder levar, ainda que seja rico, nada pode levar dele, né? Eclesiastes também fala que a pessoa que mais arruma riqueza, mais
arruma também, quer dizer, adquire pessoas para comer dele. Então diz mais, o provérbio fala também da mesma situação. Mateus 6, 19, 21 também fala que nós não devemos acumular riqueza na terra, né? Mas sim no céu. Então, meus queridos, hoje você sabe que quando a pessoa possui algum bem material, existe um monte de pessoas doidinho para sequestrar ele, para roubar, né? Para às vezes até tirar a própria vida. Então é algo muito perigoso, né? Para quem era rico e também para quem é rico hoje. A pessoa não vive com a liberdade como tem o pobre, né? O pobre é livre e muitas vezes a pessoa... Qual é o bem que ele tem tanto, né? Às vezes o pobre, muitas das vezes, ele emprega todos os bens dele no celular, né? Aí vê o ladrão leva e fica sem nada, né? Então, às vezes fica até devendo, às vezes está até pagou a primeira prestação, o ladrão veio e leva. Então, por isso que Jesus não deve acumular riqueza. A pessoa, às vezes, é de usar um celularzinho de R$1.000, 800, 700. Não, quero um de R$7.000, um iPhone. Do irmão Nathaniel. O irmão Nathaniel vai comprar um iPhone, né, irmão Nathaniel? Só se eu tiver dinheiro sobrando para comprar. Mas se for para deixar de comer, como muitas pessoas fazem, então para comprar esse tal de iPhone, prefiro não ter. Pois é, o pessoal acha bom um bichinho com uma maçãzinha assim, né? Fica botando assim pra então, mostrar, né? Eu coloco um adesivo e fica uma maçãzinha aí. For por isso. Olha o irmão Nathaniel aí. Então, meus queridos, voltando aqui, os bens material, é bom? A pessoa tendo condição, sendo abençoado por Deus também é bom, para você poder ajudar as pessoas, se é que não for apegado ao dinheiro, porque quem é apegado ao dinheiro tem pena de ajudar as pessoas, né? Tem pena de tirar uma cesta básica para a pessoa, vai ter pena, vai ter dó de tirar qualquer dinheiro para ajudar as pessoas, porque o amor dele está onde? No dinheiro, porque ele acha que tirando aquilo ali vai fazer falta para ele, porque o apego é tão grande. E às vezes também, se você for apegado ao dinheiro, tanto faz você ter muito como pouco, né, irmão Nathaniel? Realmente, pastor Medeiro, um ponto muito bem tocado. Então, a gente observa a avareza e automaticamente vem um pensamento que a avareza só é quem é rico não ajuda ninguém. Mas tem gente que é pobre, ou seja, muito apegado ao dinheiro, então... Por exemplo, não ajuda, como o pastor Medeiros falou. Então nós observamos pessoas desse jeito, com apego ao dinheiro, ou seja, uma forma doentia que é a avareza, e isso é mesmo abominável diante de Deus. E até tem em Provérbios também um versículo bem interessante, fala de um pobre que oprime outros pobres, ou seja, ali o contexto é que a pessoa é pobre, mas quer se fazer de rico. E também tem outro versículo no sentido dizendo que há uns que se fazem ricos, mas não tem nada. Então, e outros que se fazem de pobres tendo muita coisa, pastor Medeiros. E a realidade também é... É verdade. Uma coisa bonita que eu achei no homem é Salomão. Salomão já era um príncipe que nasceu em cima da riqueza, né? O pai muito rico, Davi, e ele não pediu mais riqueza, né? Talvez é porque ele estava farto, não, é porque ele sentiu necessidade que a riqueza não faria o que ele queria, que era administrar bem o reino, que era servir a Deus naquele momento, naquela época, naqueles dias que ele aceitou ali assumir, né, o reinado, sentar no trono de Davi, seu pai. Então, o que é que ele pediu para Deus? Vamos ver 1 Reis, capítulo 3, versículo 5 a 11. Isso é bonito demais. Amém. Vamos que vamos aqui na palavra do Senhor. Diz o seguinte para nós aprendermos. Amém. Em Gibeão apareceu o Senhor a Salomão de noite em sonhos. Disse-lhe Deus: pede-me o que queres que eu te dê.
Respondeu Salomão: de grande benevolência usaste para com teu servo Davi, meu pai, porque ele andou contigo em fidelidade, em justiça e em retidão de coração. Perante a tua face, mantiveste-lhe essa grande benevolência e lhe deste um filho que se assentasse no seu trono, como hoje se vê. Agora, pois, ó Senhor, meu Deus, que tu fizeste reinar teu servo em lugar de Davi, meu pai, não passo de uma criança, não sei como conduzir-me. Teu servo está no meio do teu povo que elegeste, povo grande, tão numeroso que não se pode contar. Dá, pois, ao teu servo coração compreensivo para julgar teu povo, para que prudentemente discirna entre o bem e o mal. Pois quem poderia julgar a este grande povo? Essas palavras agradaram ao Senhor por haver Salomão pedido tal coisa. Disse-lhe Deus: já que pediste essa coisa, e não pediste longevidade, nem riquezas, nem a morte de teus inimigos, mas pediste entendimento para discernires o que é justo. Amém. Amém. Além de isso, foi muito do agrado de Deus. Além dele receber sabedoria, Deus diz que também acrescentou as riquezas dele. Veja como Salomão disse, as riquezas que Deus acrescentou a ele. Eclesiástico 2, versículo 4 a 9, irmão Nathaniel. Amém. Bem interessante esse versículo mesmo, pastor Medeiros. Então Salomão testemunhou em relação à vida dele, graças a Deus. Vamos aqui pegando a escritura, livro de Eclesiastes, depois de Provérbio, diz aqui o seguinte: vamos que vamos, aleluia. Empreendi grandes obras, edifiquei para mim casas, plantei para mim vinhas, fiz jardins e pomares para mim, e nestes plantei árvore frutífera de toda a espécie. Fiz para mim açudes, para regar com eles o bosque em que reverdeciam as árvores. Comprei servos e servas, e tive servos nascidos em casa, também possuí boi e ovelhas, mais o que possuíram todos que antes de mim viveram em Jerusalém. Amontoei também para mim prata e ouro, e tesouros de reis e de províncias. Provi-me de cantores e cantora, e das delícias dos filhos de homens, mulheres e mulheres. Engrandeci-me e sobrepujei a todos os que viveram antes de mim em Jerusalém. Perseverou também comigo a minha sabedoria. Olha aí, além das riquezas, sabedoria Deus não tirou dele, né? Perseverou, ele mostrou as bênçãos que tinha alcançado através das riquezas, do que Deus prometeu, porque não adianta você ter riqueza e não ter sabedoria para administrar, né? Vamos ver também Eclesiástico 7:12. Amém. Diz o seguinte: a sabedoria protege, como protege o dinheiro, mas o proveito da sabedoria é que ela dá vida ao seu possuidor. Glórias a Deus, né? Bom a riqueza? A riqueza é boa, mas protege, né, aquele que possui, né, porque cumpre as suas necessidades, né? Pessoa tem dinheiro, quero viajar, viaja na hora que quiser. O que quiser comprar, ele compra, né, porque supre as suas necessidades. Mas ele diz que a sabedoria é melhor, porque ela dá vida eterna ao seu possuidor. Louvado seja Deus. Não é só vida presente, não. Ele fala aqui da vida futura. Então vamos ver também outra coisa que me chama muita atenção, irmão Nathaniel. Qual a maior riqueza do cristão? Qual é? Amém. Uma coisa que chama muita atenção. Qual é a maior riqueza do cristão? Louvado seja Deus. 2 Coríntios 6:10. Amém. Vamos que vamos aqui meditando na palavra do Senhor. Diz o seguinte para nossa meditação: entristecido, mas sempre alegres, pobres, mas enriquecendo a muitos, nada tendo, mas possuindo tudo. Amém. Lucas 12, versículo 20 e 21. Amém. Vamos aqui, Lucas, meditando, graças a Deus, para nossa meditação em nome de Jesus Cristo. Diz aqui o seguinte:
Mas Deus disse: louco, essa noite te pedirão a tua alma e o que tens preparado para quem será. Assim é o que entesoura para si mesmo e não é rico para com Deus. Pois é, né? Existia um homem ali que tinha juntado muito tesouro na terra e ele pediu para Jesus Cristo repartir os seus bens, né? Não, ele disse que ia destruir o que ele tinha, né, os depósitos, e ia fazer uns maiores. Então Deus disse: louco, hoje mesmo te pedirão a tua vida. O que tens preparado? Para quem será, né? Quer dizer, a pessoa preparou riqueza, fez tudo, mas para quem ia deixar? Então, mas às vezes a pessoa tem que se preocupar, irmão, com o reino de Deus. Outra coisa que eu fico muito feliz aqui, e que às vezes que também procuro me contentar, é com o que o Paulo falou, irmão Nathaniel. Filipenses capítulo 4, versículo 11 e 12, para nós aqui completar nosso dia, né? Completar aqui a programação maravilhosa dessa Rádio Encontro com Deus. Amém. Digo isso não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação, tanto sei estar humilhado como também ser honrado. De tudo e em todas as circunstâncias já tenho experiência, tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. Então ele disse que tinha aprendido, né, se contentar com tudo, tanto a ter fartura, como escassez, como ter tudo que ele já tinha passado, ele aprendeu a se contentar. Você já aprendeu a se contentar com o que tens? Você está feliz com o que tem? Você é feliz? Então me diga aí. Que Deus abençoe você em nome de Jesus, porque eu sou feliz. E você, irmão Nathaniel? Amém. Sou feliz demais, graças a Deus. Amém. Deus tem abençoado e suprido sempre, basta nós crermos. Então, se você também é feliz, eu fico contente. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Até a próxima programação deste momento da Rádio Encontro com Deus. Assim diz a Escritura.